Aí eu vou no... Ai, Deus, ai. Tá no máximo? O volume? Sim. Não. Coloca aí. Aquele. Que entra em cima tem questão alheia como aquele que pega um cachorro pelas orelhas. Não, tá legal. Tá bom. Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E novamente nós estamos aqui na Igreja Batista da Restauração, na IBR, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação. Irmãos, aqui nós, como todas as lives, deixamos logo claro desde o começo, estamos com um compromisso sério de levar a Palavra de Deus até vocês, tirar uma parte de nossa vida e levar então essa palavra salvadora, salvífica até vocês, para que assim, através da vossa crença na palavra de Deus, em Cristo Jesus, Filho de Deus, vocês possam adquirir a salvação. Aqui, muitas pessoas já foram curadas, já foram tocadas. Me faltam então palavras para descrever as maravilhas de Deus sobre esse lugar. Deus, ele está fazendo coisas, está fazendo, ou seja, não tem presente coisas tremendas e maravilhosas. Tanto é que pessoas já foram curadas, pessoas são libertas, pessoas aqui vivem então em um mundo diferente. Ao entrar por aquelas portas, então começa a ver o sobrenatural de Deus, ou seja, a partir do momento que entra por ali, por aquelas portas, logo começa então a ver o mundo, a dimensão espiritual, assim como ela é, ou melhor dizendo, um pouquinho dela, porque a dimensão é grande, o mundo espiritual é extenso, e nós, a cada dia, nós vivemos para aprender cada vez mais. Vamos iniciar com uma oração. Espírito Santo, ó Senhor, vem e se faz presente, Pai, esteja aqui conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essa live, ó Senhor, que então se transformará em um vídeo que alcance muitas e muitas pessoas, Pai, para que teu nome então seja glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Quebra laços através desse vídeo, quebra correntes, quebra grilhões, quebra toda atuação maligna, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Desfaz doenças, Senhor, que pessoas enfermas sejam curadas, que pessoas, ó Senhor, que sentem qualquer dor de cabeça, Senhor, frequentemente seja isso, então, desaparecido, e essa pessoa seja curada em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todas as enfermidades desapareçam e essas pessoas recebam, ó Senhor, desde já a cura, Senhor, para a tua glória, para a tua honra e também para a tua exaltação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava falando, aqui é um ministério sério. Aqui nós buscamos a Deus com sinceridade. Não estamos aqui atrás de dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Até porque a palavra de Deus nos ensina que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por isso nós, compreendendo e entendendo essa palavra, resolvemos então praticá-la. Não tendo amor ao dinheiro, mas sim amor às almas, amor a Deus em primeiro lugar, amor ao nosso próximo, para que assim a vontade de Deus seja feita sobre a nossa vida. É por isso que então, como eu estava falando, aqui acontecem coisas grandiosas, milagres, prodígios e maravilhas. Pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de epilepsia, pessoas curadas de germe de porco, pessoas curadas de dores na perna, pessoas que não conseguiam mais andar perfeitamente, mas andava mancando, pessoas que andavam como coxos, curadas, pessoas que entraram aqui de um modo em que elas pegavam e vinham mancando, então, após a oração, saíram correndo. Que é isso? Poder de Deus. Que é isso? Agir de Deus. Pessoas que chegaram aqui com a vida financeira destruída. Hoje a vida financeira está estabelecida, a vida sentimental destruída, hoje a vida sentimental abençoada, uma vida psicológica destruída, hoje uma vida psicológica perfeita, dada pelo Senhor. Tudo isso é a graça de Deus.
Tudo isso é o agir de Deus. Por isso é necessário entender uma coisa, é necessário entender que, dando uma chance para que Deus possa agir, Ele agirá. Agora, você vai dar essa oportunidade para o Senhor agir? Muitas são as pessoas que infelizmente colocam obstáculos. Às vezes nem tem, mas acaba elas mesmas colocando obstáculos para chegar à casa do Senhor. Não faça isso, não faça isso. Não coloque obstáculos para chegar até o Espírito Santo. Já basta o diabo, já basta o vosso inimigo, nosso inimigo, o diabo fazer isso, ele colocando obstáculos. Quais? Chega o momento de ir à igreja, é um momento de, vamos usar a igreja agora de exemplo, chega o momento de ir à igreja, aí o que acontece? Aparecem pessoas que nunca apareceram na sua casa para então não permitir o que você vá. Chega o momento de ir na igreja, dá uma dor imensa de cabeça, uma dor no corpo, chega a dar febre, chega a doença batendo na porta, entrando na casa, pessoas então chamando você para que você então se distraia, ou seja, aparecem várias coisas, vários obstáculos para que você não chegue à casa do Senhor. E para aqueles que são crentes, quando estão em casa, melhor dizendo, para aqueles que são cristãos, quando estão em casa, quando vai ler a Bíblia, aparecem então obstáculos, pessoas chamando, então um afazer, um desejo que nem antes batia, mas começa a bater, seja de fome, seja de água, ou de ajeitar algum objeto dentro de casa, e então começa a se distanciar. O que acontece, seja de oração, seja da leitura da palavra, até mesmo muitas são as vezes que os louvores são difíceis. Então esse é o mundo espiritual. Satanás nunca vai deixar buscarmos a Deus facilmente. Satanás nunca vai deixar buscarmos ao Senhor de modo fácil. Por isso o Senhor Jesus, ele deixou claro em João capítulo 16, versículo de número 33. No mundo ireis passar aflições. No mundo cada um de nós vamos passar essas aflições. Agora nós devemos entender uma coisa. Será que nós vamos permanecer nas mesmas? Se nós estivermos em Cristo Jesus, Ele nos ajudará a passar. Mas se nós não estivermos, como é que então nós vamos vencer as nossas dificuldades? E aí começa o Senhor falar conosco. Por isso nós convidamos vocês até aqui na IBR para vencer essas dificuldades, para vencer cada dificuldade que aparece em sua vida, vencer cada obstáculo que aparece em sua vida, seja obstáculo de enfermidade, seja obstáculo de morte, seja obstáculo de vida financeira destruída, seja obstáculo de vida financeira, psicológica, na saúde, seja em que for destruída, na vida sentimental, emocional, convidamos vocês para se fazerem presente aqui junto conosco. Cultos, quarta-feira, sexta-feira e domingo, às 19h30. Culto, 19h30, vigílias, na quinta-feira, às 20 horas até o romper da meia-noite. E também consagração dia de domingo, das 8 até as 15 horas, que é 3 horas da tarde. Por isso, convidamos a vossa presença aqui para que vocês possam vivenciar junto conosco as maravilhas que o Senhor tem feito nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E é como o irmão Lucas falou, é um ministério sério e que nós zelamos pela santidade, pela obediência à palavra de Deus, pela sã doutrina. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontram em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 ao 14. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 ao 14. Irmãos, é um ministério sério, muitas pessoas foram curadas, outras foram transformadas, Deus libertou da droga, libertou da bebida. Muitas pessoas que estão aqui são verdadeiros milagres de Deus. Nós que estamos aqui somos milagres vivos da presença de Deus. E nós convidamos a cada um de vocês para nos fazer uma visita. Como o irmão Lucas falou, os dias de culto, quartas, sextas e domingos. Convidamos a você às 7h30 da noite, às 19h30,
para que vocês venham nos fazer uma visita. E diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém, irmãos? Aqui o Senhor Jesus nos deixa claro algo, que nós devemos entrar pela porta estreita, que nós devemos escolher a porta estreita, o caminho estreito, o caminho mais difícil, aos nossos olhos o caminho mais difícil. Júnior, a porta estreita é o caminho mais difícil, é um caminho mais longo, é um caminho mais doloroso, mas é o caminho certo a ser seguido, é o caminho em que você vai obedecer à palavra de Deus, é o caminho em que você vai zelar a presença do Espírito Santo na sua vida. Júnior, e a porta larga? A porta larga é aquela porta em que muitos a encontram. Por quê? Porque é aquela porta que chama a atenção. Qual porta que chama a atenção? Você olha por fora dela, você diz: rapaz, que porta linda, que porta boa, eu vou entrar por ela, eu quero essa porta aqui. Mas quando entra na porta, vê que é uma armadilha, vê que é uma cilada, e muitas das vezes não tem mais jeito. Essa é a porta do mundo. Por quê? Porque é uma porta que aos nossos olhos, aos nossos desejos carnais, é uma porta boa, é uma porta agradável, e é uma porta que a nossa carne quer. Mas e a porta estreita, Júnior? A porta estreita é uma portazinha em que muitos não dão a mínima para ela, nem sequer anotam. Por isso que a Bíblia diz que são poucos os que a encontram, são poucos os que conseguem encontrar essa porta. Por quê? Porque ela não é uma porta que vai chamar tanta atenção como a porta do mundo. A porta do mundo, nós olhando a bebida, a droga, a farra, a festa, a prostituição, isso chama o desejo dos demais. Se vocês olharem, a porta que é mais escolhida na lógica é a porta do mundo. E a porta estreita é aquela porta em que as pessoas olham e dizem: rapaz, olha, eu quero ir por essa porta aqui. Não, mas essa porta aí o caminho é difícil. Olha, essa porta aí é mais difícil. Não, mas eu quero ir por essa porta aqui, porque essa porta é Jesus, porque essa porta é a presença do Espírito Santo. Então aqui o próprio Jesus já nos deixa claro que tem duas portas, ou dois, vamos se dizer, duas portas. E o que acontece? Irmãos, você está na escolha, você está no direito de escolher a porta, se você quer a porta longa, a porta larga, ou a porta estreita. A porta larga, você vai farrar, você vai beber, você vai se prostituir, você vai, vamos se dizer que você pode ter fama aqui nesse mundo. Muitos podem até fingir um valor, que você tem um valor aqui nesse mundo, mas é uma porta que quando você se der conta, você tem perdido a sua alma, você tem perdido a sua salvação. Júnior, mas a porta estreita é uma porta de renúncia, é uma porta em que dia após dia você vai ter que negar a sua vontade, você vai ter que negar os seus desejos, você já vai acordar você dorme hoje, quando for acordar amanhã, o que acontece? Já acorda em guerra porque guerra com a sua carne, guerra com seus desejos, guerra com as suas vontades. Olha, eu acordei hoje, é mais uma guerra, eu vou renunciar aos meus desejos por amor a Cristo, eu vou renunciar às minhas vontades por amor a Cristo. E outra coisa, irmãos, não tem como misturar as duas portas, não tem como. É duas portas, uma e outra, não tem como juntar as duas. Ou você segue a porta do caminho de renúncia, ou você segue a porta larga, que é um caminho em que você vai levar tudo fácil, aos seus olhos vai ser prazeroso, vai ser bom, mas o fim dela é destruição, o fim dela é morte, e morte é eterna. Mas a porta estreita, você pode sofrer aqui, você pode ser humilhado, caluniado, você pode sofrer muito aqui, mas você irá ser recompensado pelo Senhor Jesus, você irá ser recompensado pela presença do Espírito Santo. Então, essa escolha está em cada um de vocês, não está em mim, não está em Sara, não está em Lucas, não está em Davi, está em vocês, em cada um de vocês que está vendo a live.
Júnior, eu tomei uma decisão na minha vida, eu vou seguir a porta estreita, eu vou seguir o caminho de Cristo. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, mas Júnior, eu vou seguir. Me dá um benefício, vou te dar um benefício. Você vai pela porta estreita. Vai ser difícil? Vai ser complicado? Vai. Vou acordar todo dia lutando contra mim mesmo? Vai sim. Mas você vai ter a presença do Espírito Santo te ajudando. Você vai ter o Senhor Jesus te guardando, te protegendo. Você vai ter um a quem recorrer. Você vai ter um Deus poderoso e grandioso ouvindo a tua oração. Quando você estiver cansado, triste, Ele vai e te anima, Ele te consola. Ele vem até você e te ajuda, te dá força, não te deixe desistir. Esse é o poder do nosso Deus, Ele nos ajuda, mas para que o Senhor Jesus venha ajudar a cada um de vocês, é necessário que vocês comecem se ajudando, que vocês comecem querendo se ajudar, porque não tem como nós ajudar a cada um de vocês se vocês mesmos não querem ajuda. Se quem está precisando de ajuda não quer ajuda, não tem como outras pessoas ajudar. É tipo uma pessoa que está em um fundo de um poço e está morrendo lá dentro, e eu venho até essa pessoa e jogo uma corda e diz: olha, pega a corda aí que eu vou te puxar. E a pessoa: não, olha, eu não quero sair daqui não, eu quero morrer aqui dentro. Olha, não joga a corda não, tira a corda daqui. O que é isso? Por mais que eu queira ajudar, a pessoa que está dentro do poço não quer ajuda, ela não quer sair do poço. Da mesma forma é a cada um de vocês. Nós estamos jogando a corda para tirar vocês do lamaçal no pecado nessa noite. Qual a corda, Júnior? A palavra de Deus está em cada um de vocês. Se vai aceitar a palavra de Deus, agarrar e ser puxado do lamaçal do pecado, ou se vai permanecer no fundo do poço. Então está em cada um de vocês. A decisão está em você, a decisão não está em mim, está em você. Eu não posso te obrigar a servir a Deus, Jesus não pode te obrigar a servir a Ele. Então, o que é interessante? O que é interessante é que você está na decisão, se quer seguir a Jesus ou se quer ir para o mundo, se quer ir para o caminho de vida ou se quer ir para um caminho de morte, se quer viver os planos extraordinários de Deus ou se quer viver os seus desejos e as suas vontades passageiras. Então está em você, a decisão está em você. Então tome a decisão com cuidado, irmãos, porque tem muitas pessoas que estão no inferno e queriam voltar atrás para tomar novamente a decisão, mas não tem mais jeito. Tem decisões que não tem como mais voltar atrás, e essa é uma delas. Muitas das vezes: Júnior, mas eu tenho amanhã para decidir, eu tenho depois de amanhã. Será? O amanhã não existe. Tome cuidado com as suas decisões hoje, porque o amanhã não existe, e a sua decisão de hoje pode te condenar eternamente. A tua decisão de hoje pode fazer com que você venha perder a sua salvação. Então, irmãos, tome a decisão certa, medite, abra a Bíblia e medite. Veja, rapaz, esse caminho que eu estou indo, será que é um caminho bom? Será que é um caminho que agrada a Deus? Será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? Olha, será que isso que eu estou fazendo agrada à presença de Deus? Se não, então deixe, largue fora esse caminho e volte para o caminho certo, o caminho da presença de Deus, o caminho da palavra de Deus, que é a porta estreita. Não aceite uma porta que, como estão fazendo nos dias de hoje, uma porta que eles estão querendo juntar a porta estreita e a porta larga. Não aceite, escolha apenas uma. Olha, Júnior, eu decidi, vou pela porta estreita. Então, se eu vou pela porta estreita, eu vou por ela até o fim. Não tem essa de querer alargar a porta no meio do caminho, de querer ter facilidade, de querer isso, de querer aquilo, de querer mudar a palavra de Deus. Não. Acabe com isso. Decidiu seguir a Jesus, siga a Jesus de verdade. Obedeça a palavra de Deus de verdade. Jesus disse o quê? Olha, não pode beber. Se eu sei que não pode beber, eu não bebo. Eu não invento. Como eu invento? Cerveja sem álcool. Olha, não. Inventei. Jesus disse o quê? Não pode beber. Pronto, bebida. A cerveja tem álcool? Tem. Então, se eu faço uma cerveja sem álcool,
o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo a cerveja com álcool, só que eu estou bebendo a sem álcool por quê? Porque estou com medo de ir para o inferno, estou fingindo uma religiosidade. E o que é isso? Essa cerveja sem álcool? Essa cerveja sem álcool é uma vontade que as pessoas estão tendo e não querem renunciar. E fingem o quê? Olha, vou fazer a cerveja sem álcool, não tem álcool não. Mas não deixa de ser a cerveja, irmãos. Não deixa de ser a mesma cerveja. E com isso, as pessoas que estão fora se escandalizam conosco que estamos dentro. E o que acontece? Somos pedra de escândalo. Somos pessoas que estão impedindo as outras pessoas de virem à igreja. Por quê? Porque as pessoas olham e dizem: se for para ir para a igreja, para ser como ele, para ser como ela, eu não vou. E o que nós estamos fazendo? Impedindo as pessoas de chegar até a casa de Deus. Então, tomem cuidado com as suas decisões, escolham a porta estreita, escolham o caminho de Cristo. E essa é a minha palavra, agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. É uma coisa que o irmão Gênio falou a respeito disso daí, em relação às pessoas pegarem e encobrirem essa questão de cerveja sem álcool e cerveja com álcool. Me veio até em mente, se passar nem isso por mim, a questão daquele cigarro eletrônico, Sim, O vape. é o vape. o vape, né? Vape, que aperta, né? Aí tem um sabor Tem sabor de hortelã, tem sabor de um bocado de coisa. Aí, sobre essa questão, é como se disfarçasse a vontade. Não, esse daqui não é tão ofensivo, não, esse daqui é melhor, não, esse daqui isso e aquilo. Pessoas que encobrem os seus erros ou buscam de todas as maneiras, escute isso que eu estou dizendo hoje, isso daqui vai ficar gravado. Pessoas que buscam encobrir os seus erros, colocar pretextos e mais pretextos para encobrir os seus erros, sofrerá um maior castigo se descer à sepultura e se for ao inferno. Pessoas que encobrem os seus erros irá pagar um maior preço por causa disso. Porque pessoas que bebem cerveja, bebem álcool, já está como os ímpios. Mas pessoas que tentam encobrir a cerveja sem álcool, é cigarro eletrônico, isso ou aquilo. Pessoas que tentam encobrir isso, será um castigo maior para tais. Sabe por quê? Porque está encobrindo o famoso desejo pelo que realmente quer, ou seja, pelo pecado. Ao invés de ceifar, matar esse desejo, acabar, destruir com esse desejo, quer passar a mão sobre ele. Aquela famosa frase de quando a mãe passa a mão sobre a cabeça do seu filho quando ele merece uma repreensão e está errado. Isso é Bíblia. Quando Eli tentou fazer isso com seus filhos, ao invés de repreendê-los, mas acabou passando a mão, eles estando errados, Eli sofreu um maior castigo. Vocês vejam que o castigo de Eli foi tão grande que não houve descendência para firmar ele naquele posto de sacerdote. Deus não deixou nenhum mais da família de Eli assumir esse posto. Por quê? Porque Deus não está procurando pessoas que encubram seus erros. Deus não está buscando pessoas que não assumam seus erros. Deus está procurando pessoas sinceras, retas de coração, que ainda que falhe, ainda que erram, chega ao Senhor e diz: Senhor, eu errei, sou miserável, sou falho e preciso do Senhor, sou dependente do Senhor, me ajuda, me ajuda. Deus busca esse tipo de pessoas, pessoas que estão dentro de uma igreja ou que vêm para uma igreja, não para ao sair dela fumar ou esconder. O problema não é fumar, o problema não é beber, o problema não é estar em fornicação, o problema não é estar fazendo o pecado acontecer sobre sua vida. O problema se torna quando você tenta defender o pecado, porque pessoas que saem
e ainda podem até fumar, mas se esforçam para deixar, mas se esforçam para destruir com esse erro. Ou seja, chega ao pastor e diz: pastor, eu peço perdão, mas eu ainda continuo fumando. Vamos entrar em um trabalho de libertação sobre a minha vida, vamos entrar em um processo de libertação sobre a minha vida, eu quero deixar esse erro. Aí começa a participar de campanhas, começa a participar dos cultos, começa a participar de consagrações e no final acaba deixando. Aí o que acontece? Pessoas que bebem e confessam: pastor, eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu ainda mexo com droga, mas me ajuda a deixar esse erro. Eu vou me ajudar também, porque ainda tem esse detalhe muito importante: se ajudar, a autoajuda, que muito necessário é. Ao que acontece? Aí chega e diz: eu quero deixar minha ajuda. Entra em trabalho de libertação, entra em trabalho de um processo de libertação, e conforme o tempo está a pessoa liberta, está a pessoa agora apta para conhecer novos horizontes, e esses horizontes que eu falo é mais sobre a palavra de Deus. Agora, pessoas que pegam, já tem 2, 3, 5, 10 anos de crentes, 10 anos de convertidos, e não se ajuda para deixar o seu erro, e ainda encobre sobre ele, ou seja, não é porque é difícil. Aí se perguntar, tem delas que ainda vai além. Quando pergunta: faz isso de errado? Não, de forma alguma. Estando fazendo, ou seja, querendo ocultar de Deus, conheci eu um homem que Deus quis o ajudar. Esse homem bebia, fumava, mexia com drogas, e o que acontece? O Senhor o libertou. Preste atenção a isso. O Senhor o libertou por um período de tempo. Só que ele resolveu tornar a beber. Um dia estava eu na frente dele, sentindo o bafo da bebida. Perguntei: olha, eu vou falar com sinceridade olhando para você. Seja sincero, porque Deus ama a sinceridade. Você estava bebendo? Ele olhou para mim e disse: não. Eu disse novamente: olha, eu vou perguntar mais uma vez, seja sincero para com o Senhor, porque o Senhor tem feito bem na sua vida. O Senhor tem feito bem sobre você. Você estava bebendo? Seja sincero, porque se você estava e o Senhor viu, e você então confessa agora e se arrepende desse erro, o Senhor pode perdoar. O Senhor pode fazer com que você ainda tenha uma nova oportunidade. Ele novamente olha para mim e diz: não estava, de forma alguma. Então o que acontece? Entristeceu-se o Espírito Santo com aquela situação, porque era um tipo de pessoa que queria encobrir os seus erros. Sabe o que aconteceu? Não conseguiu vir mais à igreja. E logo após desceu à sepultura, morreu. Mas veja que o Senhor deu oportunidade. Tem pessoas que recebem a oportunidade da parte do Senhor e despreza até o fim, rejeita até o fim, entristece ao Espírito Santo. Tem pessoas que Deus mostra sinais, mostra maravilhas. Tem pessoas que são curadas de câncer, tem pessoas que são curadas de doenças terminais, que assim é chamado pela medicina, doenças que já está fazendo com que a pessoa chegue no fim de sua vida, e as pessoas, ao invés de agradecerem, assim como aquele leproso de 10 veio agradecer aos pés do Senhor, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo, ao nome do Deus vivo, muitas estão fazendo como aqueles 9 leprosos, que ao serem curados, ao invés de voltarem a agradecer ao Deus vivo, preferiram ir embora, preferiram ir viver sua própria vida. Tem pessoas que são curadas de doenças que estavam para o fim de sua vida. Tem pessoas que foram abençoadas em suas áreas financeiras, recebendo bênção eu não sei nem se pode falar, mas vou falar do INSS. Pessoas recebendo bênçãos em várias coisas materiais, bens materiais sobre sua vida. Pessoas que estavam no fundo do poço, pessoas que não tinham mais nada, pessoas que choravam lágrimas
perto de lágrimas e sangue por suas aflições, pessoas que passavam por tribulações, e quando o Senhor resolveu abençoar, quando o Senhor resolveu dar alguma coisa, ou seja, lá está agora a pessoa com algum carro, alguma moto, lá está a pessoa com uma casa boa, lá está a pessoa agora com uma saúde boa, logo está a pessoa com uma mentalidade boa, esqueceu-se do Senhor, vai pagar um alto preço por causa disso. Aí passa um dia, aí passa 2 dias, aí passa um mês, aí passa um ano, aí, não, minha vida está estabilizada. Mas você não vai voltar para a igreja? Não, não vou. Mas você não vai mais servir ao Senhor? Não, eu desisti, aconteceu algumas coisas que eu me desagradei, mas eu oro em casa, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Vai pagar um alto preço, sabe por quê? Porque desprezou o agir de Deus sobre a vida. Tem pessoas que infelizmente endureceram o coração e estão vivendo como Satanás, ao invés de se arrepender, não conseguem nem mais se arrepender. Por quê? Por causa que o coração se tornou tão mau, o coração se tornou tão ruim, que não conseguem mais se arrepender. Um coração de pedra, um coração duro, um coração neutralizado, um coração ingrato. Tem pessoas que infelizmente estão vivendo dessa forma, mas o que acontece? Deus dá oportunidade. Sabe qual é a maior oportunidade que Deus nos dá? Se resume em uma palavra: tempo. Quero também dar oportunidade ao irmão Davi. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E vem uma palavra para me trazer que se conta em Provérbios, capítulo 19, versículo 1, no caso. Que diz: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Irmãos, aqui o escritor de Provérbios, ele vai falar que melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Por quê? O pobre que anda na sua sinceridade, ele vai à frente, mas o tolo, o perverso, só vai andando cada dia mais para trás. Melhor é que eu ande em sinceridade, guardando a palavra de Deus, vivendo a palavra, pondo em prática, do que eu ficar falando que amo a Deus, mas não guardo a sua palavra, mas não vivo a palavra. Do que adianta eu ficar falando que amo a Jesus, mas eu não quero renunciar os meus desejos, não quero deixar tudo por amor ao Senhor. Essa palavra aqui, ela vai se encaixar bem falando acerca daquele jovem rico. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 18, vai falar que chegou um certo jovem rico e perguntou a Jesus, ele fez uma pergunta a Jesus. Ele disse: mestre, o que bem farei eu para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus falou: olha, tu conheces os mandamentos. Mas ele disse ao Senhor: Senhor, olha, eu desde criancinha, eu ando observando os mandamentos, eu ando guardando os mandamentos. E Jesus olhou para aquele rico e viu que ele estava falando a verdade, ele não estava mentindo. E aí o Senhor Jesus viu que ele estava falando a verdade, só que aí Jesus viu dentro dele, algo dentro dele que ele ainda estava preso, que era na riqueza. É por isso que eu digo, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade. Por quê? Porque o pobre vai andar em sinceridade, vai andar guardando a palavra, vai querer renunciar os seus desejos cada dia mais. Então o que foi que Jesus falou para aquele rico? Olha, você ainda está preso em alguma coisa. Ele ainda estava preso, que era na riqueza. Ele chegou até o Senhor e disse: Senhor, eu guardo os mandamentos. Mas o coração dele estava em primeiro lugar na riqueza. Não tem como eu servir ao Senhor sem colocar Ele em primeiro lugar. Se eu quero servir ao Senhor, eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar acima de tudo. Eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar, seja em riqueza. Isso não importa. Coisas, bens materiais não vão nos levar até o reino dos céus. É nós colocar em primeiro lugar a nossa salvação, o Senhor Jesus, cada dia mais. Mas o que era que esse rico fez? Estava com a riqueza dentro de você.
E o Senhor Jesus, ele colocou à prova aquele rico naquele momento. Ele disse: olha, pegue tudo o que tu tens, vai, vende e dá aos pobres. Daí você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas o que foi que aquele rico fez? Aquele jovem rico pegou e deu as costas ao Senhor Jesus. Olha o que ele fez. Ele mostrou que ele não estava querendo nada com Jesus. Ele mostrou que o coração dele estava na riqueza que ele tinha, em fazendas, em tudo. Ele deu as costas ao Senhor. Só foi o Senhor dar essa palavra dura, porque essa palavra foi dura para ele. Porque o Senhor Jesus sabia onde ele estava preso. E o Senhor Jesus colocou ele à prova. Quando ele deu as costas ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e falou: olha, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E em verdade vos digo que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, irmãos, podemos ver que é melhor você não ter nada na sua vida. É melhor você estar numa casinha, você não tendo nada, só água e pão, um bocado de pão e água, você guardando a palavra, vivendo a palavra, do que você ter tudo na sua vida, ter luxo, ter fama, ter riqueza e não guardar a palavra, e não ter nada, e não ter Jesus na sua vida. O jovem rico podia guardar a palavra, mas o coração dele estava em Jesus. Primeiramente, Jesus não estava na riqueza. Então, se eu quero servir ao Senhor, eu sei que eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar acima de tudo. Seja em tudo, seja em dinheiro, seja em casa, seja em marido, esposa, em tudo isso Jesus tem que ser o primeiro lugar. Porque se Jesus não for o centro em nossa vida, tudo dará errado. Tudo dará errado na nossa vida. Jesus tem que ser o centro em nossa vida, porque você pode ver aquela pessoa que coloca Jesus em primeiro lugar na vida dela, que não se importa com os tesouros dessa terra, tudo vai bem na vida dessa pessoa, tudo na vida dessa pessoa prospera, porque ela está mais preocupada em servir ao Senhor, em guardar a sua palavra. Então, se eu quero ir em frente, se eu quero chegar em cima, é eu guardando a palavra e colocando Jesus em primeiro lugar. Mas as pessoas hoje têm tirado o foco do Senhor, têm colocado riqueza em primeiro lugar, têm colocado marido em primeiro lugar, têm colocado esposa em primeiro lugar, têm colocado carro, casa, fazenda, tudo em primeiro lugar, não se importando mais com o Senhor Jesus. Então, se eu quero que tudo dê certo em minha vida, que eu coloque Jesus em primeiro lugar. Você vê tudo hoje em dia rico, você vê todas essas pessoas hoje em dia, mas a vida dessas pessoas é destruída, seja a área psicológica, seja a área sentimental. Muitos têm riquezas, fazendas, mas não têm a felicidade que nós temos. Nós aqui estamos aqui, nós não podemos ter nada, ninguém pode dar nada por nós, mas nós temos uma felicidade imensa, uma felicidade verdadeira, que é uma paz que somente o Espírito Santo pode dar. Podemos ver hoje em dia que muitas pessoas têm tudo na vida, mas se enforcam, decidem se suicidar, decidem se matar porque não aguenta mais, não tem nada, não tem a presença do Senhor. E nós que temos a presença do Senhor, temos tudo em nossa vida. E nós te convidamos também para que venhamos vir até o Senhor Jesus. Jesus, Ele te convida, Jesus, Ele te chama, vem para o Senhor, porque o Senhor, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, mas cabe você querer fazer a sua escolha ou não. Você tem uma escolha, ou você quer servir ao mundo, ou você quer servir a Jesus, porque não tem como eu servir a dois senhores, porque eu vou gostar de um e odiar a outro, não tem como eu servir a dois senhores. Eu servindo a Deus ou servindo ao diabo. Você tem sua escolha, você tem o seu livre-arbítrio, mas só tem como chegar até a presença do Senhor, você colocando Ele em primeiro lugar e também renunciando, vivendo a palavra e guardando a sua palavra cada dia mais. Então essa é a minha palavra, eu agradeço a rica oportunidade. Também quero dar a oportunidade à irmã Sara. A palavra se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 69 em diante. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo,
Outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disseram: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Bom, irmãos, aqui é uma palavra que a gente pode ver que é o que vem acontecendo muito nos dias de hoje, que muitas pessoas vêm negando ao Senhor, muitas pessoas não vêm valorizando o que o Senhor ele faz na vida delas, muitas pessoas não valorizam a oportunidade que o Senhor dá para cada um. E como o irmão Lucas ele falou, que muitas pessoas recebem curas, muitas pessoas recebem milagres, mas não valorizam, acabam negando ao Senhor. Quando você pergunta, você quer aceitar Jesus? Elas respondem com a maior frieza do mundo que não querem servir ao Senhor, que não querem se entregar por completo ao Senhor, acabam negando ao Senhor. A gente também pode ver exemplos de pessoas que tá na igreja, mas quando sai lá fora, e uma pessoa, nossa, você está indo para a igreja, você está servindo ao Senhor, a pessoa acaba negando, a pessoa fica negando ao Senhor, fica entristecendo ao Senhor, olha para a pessoa e diz: não vou na igreja não, vou só visitar, vou só aquilo, só isso, e não assume o compromisso que tem com o Senhor, ficam negando a palavra do Senhor, ficam negando ao Senhor, por mais que o Senhor não tenha negado eles, por mais que o Senhor tenha dado a vida para que hoje pudessem ter a liberdade, para que hoje pudessem ter a oportunidade de servir ao Senhor, mas as pessoas não valorizam, as pessoas acabam sendo ingratas, acabam entristecendo ao Senhor, negando ao Senhor. Tem vergonha de dizer que serve ao Senhor, tem vergonha de dizer que vem a uma igreja, tem vergonha de andar com a Bíblia, até mesmo tem vergonha de falar a palavra do Senhor, mas essas pessoas não sabem o que estão perdendo, porque quão grande é o privilégio de você olhar e você dizer que serve ao Senhor, que se entregou por completo ao Senhor, que agora já não é mais escravo deste mundo, que já não é mais escravo de Satanás, que você não precisa ser escravo da bebida, do cigarro, da droga, que você não precisa mais ser escravo de festas para ser feliz, para ter uma paz. Por quê? Porque a partir do momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, a partir do momento em que você serve ao Senhor verdadeiramente, o Senhor ele lhe dá a paz que o mundo não pode ter. Então, irmãos, essa palavra ela vem nos falar que a gente devemos ser mais gratos ao Senhor, que a gente não venhamos ser pessoas ingratas, que a gente não venhamos ser pessoas que venham negar o nome do Senhor, porque o Senhor ele não nos negou. O Senhor ele poderia muito bem ter poupado, passar por tudo aquilo que ele passou, mas ele preferiu sofrer por amor a cada um de nós. Então, o mínimo que a gente deve fazer para agradecer ao Senhor é nos entregar por completo a Ele, é servir ao Senhor verdadeiramente. Então, busque ao Senhor verdadeiramente, decidam ter uma vida firme nos caminhos do Senhor, decidam entregar a sua vida ao Senhor, que assim vocês verão que a sua vida irá mudar completamente. Se você não teria paz, você irá começar a ter. Mas uma coisa eu digo: não busque ao Senhor por interesse, não busque ao Senhor procurando bênção, não busque ao Senhor procurando milagre, mas busque ao Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor ele lhe dá. E essa é a minha palavra, essa é a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, uma palavra que a irmã Sara falou, que é o seguinte: hoje muitas são as pessoas que, infelizmente, estão
rejeitando ao Senhor Jesus com frieza em seu coração. Vocês vejam o seguinte: a salvação ela foi destinada aos judeus, sim, ao povo de Israel, país que existe até no tempo de hoje e vai existir até então o desejo do Senhor. Vocês vejam que a salvação foi destinada a Israel, não foi a católico, não foi a evangélico, não foi a hinduísta, seja o que for. A salvação foi destinada aos judeus, ao povo de Israel, por causa da aliança então com Abraão. Agora, tanto é que Jesus certa vez falou sobre isso à mulher serofenícia, dizendo: eu não vim senão para as ovelhas da casa de Israel. Ou seja, a mulher era gentia. Aí o que acontece? Então, Jesus ele veio para os judeus. Agora vocês percebam essa seguinte palavra: Jesus vem para os judeus o rejeitam. João capítulo de número 1. Jesus vem para o que era seus, os seus rejeitaram. Por causa dessa rejeição, ou seja, Jesus vem para o povo de Israel, o povo de Israel rejeita, não tem o Senhor Jesus como Messias, como Salvador, não tem o Senhor Jesus como Cristo para eles. Eles ainda esperam o Cristo, que para nós, então, conhecendo a verdade da palavra de Deus, se torna o anticristo. Então, segundo isso, o que sucede? Eles estão esperando o Messias, eles estão esperando o Cristo, só que já veio. Por causa, então, eu vou ainda chegar a essa parte, vamos falar um pouco sobre escatologia. Por causa, então, da rejeição que eles, então, fizeram sobre o Senhor Jesus, matando, crucificando e, então, negando por completo, Deus já tinha falado sobre isso, que iria, então, levantar um semelhante a Moisés, que, então, nós sabemos que foi o Senhor Jesus. Eles rejeitam a Jesus, eles desprezam a Jesus, eles escarnecem a Jesus, e o que sucede? Rejeita. A porta da salvação, então ela se abre para os gentios. Por quê? Por causa que os judeus eles rejeitam. Por causa da rejeição dos judeus sobre o Senhor Jesus, a porta da graça ela se abre. Por isso, a expansão ela vem. Atos capítulo de número 1 vai falar o seguinte. Vamos para a Bíblia porque não é conveniente falar sem a mesma. Atos capítulo de número 1, versículo de número 9. Aliás, versículo de número 5. Porque, na verdade, João batizou com algo, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se havia juntado, perguntando-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora vem aqui, é onde eu queria chegar no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui o Senhor Jesus, no versículo de número 8, estava dizendo: a graça ela vai se expandir. A graça não vai ficar somente sobre Israel. Vai para a Judeia, vai para a Samaria e vai até os confins da terra. Se o povo de Israel, no caso, se algumas pessoas de Israel quiser aceitar o Senhor Jesus Cristo, vão ser salvos. Mas a maior parte endureceu o coração, no caso, sacerdotes, levitas, aqueles que deveriam aceitar de primeira na nossa fala. Por quê? Porque era o povo que pregava a palavra de Deus, era o povo que falava que o Salvador estava por vir, era o povo que falava sobre o próprio Deus. Agora o que acontece? A graça se expandindo, nós, gentis, temos a chance de aceitar ao Senhor Jesus. Nós, gentis, temos a chance de servir ao Senhor Jesus. Temos a chance de aceitar e ainda pregar a sua palavra.
os anjos dos céus almejam pregar a palavra do Senhor. Hebreus fala sobre isso, mas não podem, foi destinado aos homens fazer isso. Olha a honra que Deus dá ao homem, olha a honra que Deus está dando ao homem, e o homem rejeita. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: vai chegar o tempo em que o arrebatamento sucederá. A igreja será elevada até as alturas, até os céus. Nós que seremos arrebatados, primeiro serão os mortos em Cristo, que eles serão arrebatados primeiro, depois nós, os que estamos vivenciando a palavra de Deus, teremos o nosso corpo transformado em glória, porque o corpo em si não pode ver a face de Deus, não pode ver a Deus, por isso então será transformado o corpo de glória, um corpo incorruptível. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo de número 15, Paulo vai falar sobre isso. Nós vamos ler a Bíblia aqui um pouco. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora vocês percebam uma coisa, como eu estava falando: as pessoas que morreram por amor a Cristo serão elas arrebatadas. Só nós que estamos vivendo em Cristo, seremos transformados em corpo de glória, seremos tomados pelo Espírito Santo. Lá iremos encontrar o Senhor nos ares. Lá em Tessalonicenses vai falar sobre isso. Agora o que acontece? A igreja sobe. Aquelas pessoas que ficam, elas agora vão passar por aflições, porque rejeitaram a oportunidade da graça. Agora o que acontece? Quem quiser ser salvo vai ter que morrer por causa da palavra de Deus, não vai mais poder negar ao Senhor. Agora vamos ter o seguinte pensamento: se as pessoas, estando como estamos aqui reunidos nós quatro, não estamos apanhando de vara, não estamos sendo perseguidos de morte, tem-se a perseguição claramente e nitidamente, principalmente aqui na nação brasileira. Tem a oportunidade de ir à igreja, a igreja é vazia. Tem a oportunidade de ir à casa do Senhor, são poucos. Tem a oportunidade de orar, se ajoelhar e clamar ao Senhor, não faz isso. Tem a oportunidade de louvar a Deus, prefere louvar músicas mundanas. Tem a oportunidade de buscar ao Senhor, o único Deus, prefere buscar a entidades malignas. Tem a oportunidade de louvar ao nome do Senhor, prefere louvar ao diabo. O que acontece? Se Deus dando toda essa oportunidade, o Espírito Santo dando toda essa oportunidade, e as pessoas ainda não estão buscando, quanto mais quando chegar esses dias que terão que morrer por amor à palavra. Ou seja, chega uma pessoa e diz: ou você nega a Jesus por completo, ou você vai ser exterminado agora, ou você vai morrer. Essas pessoas vão negar facilmente, porque o Espírito Santo já subiu com a igreja. A terra agora estará sem misericórdia. Deus não terá mais misericórdia. Aí entra o povo de Israel. Israel então irá ser poupado quando clamar, ainda tem essa, quando clamar ao Senhor, porque aí eles vão perceber o erro que fizeram, vão perceber que negaram ao Senhor Jesus e vão clamar agora a Deus, vão clamar ao Senhor Jesus, o mesmo Jesus que eles antes negaram, há mais de 2000 anos, eles vão olhar e vão dizer: meu Deus, o que fizemos? Quando então a estátua for erguida, meu Deus, o que fizemos? Negamos ao teu filho. Aí vão se arrepender
e vão clamar pelo nome do Senhor. A hora já está findando, irmãos. Nós temos a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade de servir a Deus. E tem uma coisa muito importante que também vou falar aqui. São muitas as pessoas que estão pregando heresias, são muitas as pessoas que estão ensinando falsas doutrinas, são muitas as pessoas que não suportaram mais a sã doutrina, então criaram doutrinas de demônios e fábulas enganosas, segundo então a sua própria vontade. Não creia nessas pregações, não creia nessas pessoas, não creia nesse tipo de coisa. A Bíblia está aqui. Ah, Lucas, mas eu não conheço muito sobre a Bíblia. Nós podemos ensinar. Todas as segundas-feiras, às 7h30, 8h, estaremos aqui fazendo uma live. E se Deus assim me permitir, em particular, também vou fazer vídeos para ensinar a cada um de vocês, para que a vossa vida seja abençoada. Estamos aqui todas as segundas-feiras comprometidos a trazer essa mensagem até vocês. Em relação aos cultos, quarta, sexta, domingo. Quinta-feira, vigília, domingo. Da parte da manhã até a beirada da tarde, estaremos em consagração todos os domingos, sem exceção de nenhum. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome de Deus e assim a sua vida ser abençoada pelo Espírito do Senhor. Tem mais falar alguma coisa? Vamos fazer uma oração final. Eu convido a vocês que estão com dores frequentes na cabeça, que estão vendo vultos, ouvindo vozes, sentindo arrepios, que estão sentindo uma presença de uma pessoa ao redor. Tem pessoas que sentem pessoas ao redor. Eu convido você que muitas vezes fica na beirada ali da porta, sentado, não é nem ajoelhado, é sentado no canto de parede chorando, não sabendo mais o que faz em sua vida. Você que está com desejo de morte, você que está com desejo de morte, você que está passando aflições e pessoas que estão ao seu redor não estão sabendo dessas aflições, pessoas que estão ao seu redor não estão sabendo o que você está passando por dentro. Você pode até abrir um sorriso, mas não é aquele sorriso intenso, com grande alegria, mas sim aquele sorriso para que ninguém perceba esse vazio que está sobre a sua vida, o melhor dentro de você. Eu convido a todos vocês que estão passando por também processos de enfermidades, seja enfermidades na cabeça, seja enfermidades na barriga, no estômago, nas pernas, nos braços, seja em que lugar for da parte do corpo. Eu convido a vocês que ainda vai mais além, vocês que não conseguem falar, vocês que não conseguem ver, vocês que não conseguem andar. Agora tem essa questão do ouvir. Pessoas que não ouvem, em nome do Senhor Jesus, passem a ouvir. Eu creio nisso, isso sucederá. Passem a ouvir em nome do Senhor Jesus, porque a palavra será ouvida por todo ouvido. Em nome do Senhor Jesus, seja isso curado. Seja você curado dessa enfermidade, que o milagre suceda em nome do Senhor Jesus. Eu ainda creio que Deus opera. Eu ainda creio que Deus faz milagre. Eu ainda creio. Eu ainda creio que Deus faz milagres. Então você pode colocar a mão sobre a sua enfermidade, sobre a sua doença. Vamos orar. Vamos orar, você que tem uma causa na justiça, que está amarrada, você que está preso. Você que está preso por causa de centros, você entende isso? Porque eu não posso falar senão mais abertamente, senão a live pode cair ou então o vídeo pode ser cortado. Não quero que isso suceda, mas você que sente-se preso e está preso no mundo espiritual por entidades malignas, vamos orar. Porque eu creio que o Senhor vai te visitar agora. Eu creio que o Senhor vai te visitar agora. Eu creio que já tem anjos voando aonde você está. Eu creio que já tem anjos por aí. Espírito Santo, ó Senhor, essas pessoas que crerem, ó Senhor, essas pessoas que ainda por sua pouca fé ou ainda com uma fé
só que presa, Senhor, e essa prisão seja desfeita agora e essa fé seja liberada. Pessoas, ó Senhor, que crerem em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as enfermidades desapareçam agora em nome do Senhor Jesus. Todas as dores desaparecem em nome do Senhor Jesus. Todas as enfermidades desaparecem em nome do Senhor Jesus. Que milagres aconteçam. Alai da calamando, orelha de becai, manduri cala da basso, bedecai, manduri cala da basso, bidiandara lá da basso, bedeandara. Pessoas sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Pessoas sejam libertas em nome do Senhor Jesus. Eu decreto a libertação sobre a sua vida. Eu decreto libertação sobre a sua vida. Eu decreto que todos os demônios caiam por terra. Eu decreto que todos os espíritos noturnos caiam por terra. Eu decreto que todos os espíritos malignos caiam por terra. Eu decreto que todas as presenças malignas caem por terra. Desapareça agora em nome do Senhor Jesus. Você que perturba essa jovem, você que perturba esse jovem, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai de encontro com essas pessoas que sentem dores, Senhor. Visita elas agora, Senhor. Eu decreto em nome do Senhor Jesus que essas dores vão desaparecer em nome do Senhor Jesus. Eu decreto que essas dores vão desaparecer em nome do Senhor Jesus. Eu decreto que essas dores já estão por terra em nome do Senhor Jesus. Essas dores estão desaparecendo. Desaparecem em nome do Senhor Jesus. Desaparecem em nome do Senhor Jesus. Não sentirá mais nada. Não sentirá mais nada em nome do Senhor Jesus. Pessoas que não conseguem dormir, em nome do Senhor Jesus, que a paz venha até vocês, que todos os espíritos malignos sejam repreendidos, que todas as feitiçarias caiam por terra, que todas as bruxarias caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo o meu milagre. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo o meu milagre. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo o meu milagre. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, decretamos o milagre dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Espírito Santo, por todas as coisas as quais o Senhor tem feito por nossa vida. Na verdade, nós não somos merecedores de absolutamente nada, mas a Tua graça nos alcançou e também tem alcançado a muitos, Pai. Toca, ó Espírito Santo, na vida de muitos, Senhor, que esses vídeos não sejam em vão, mas que as pessoas ouçam e sintam a Tua presença. Ó Espírito Santo, nem que seja uma, Senhor, mas que essa uma dê fruto por 30, 60, 100, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que Teu nome então seja glorificado, para que Teu nome seja exaltado, glorificado, contemplado, adorado, engrandecido, enaltecido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Seja o Senhor exaltado sobre todas estas coisas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Liga ali, por favor. Sangue